Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu passei aqui só para dar uma dica bem rápida para vocês de duas funcionalidades que eu uso muito no meu dia a dia, que são o REST Operator e o Spread Operator, que vieram na versão do ECMAScript 6. E são duas funcionalidades que provavelmente você já viu em algum código aí, e você perguntou que diabos é aqueles 3 pontinhos lá que estava no código. Beleza? Eu vou fazer esse vídeo porque quando eu estava iniciando eu tive muita dificuldade de achar conteúdo relacionado a isso. E até para saber como pesquisar, né, para entender aquilo. E espero que vocês gostem da explicação. E bora pro código. Beleza? Então, inicialmente eu criei aqui um objeto, né? Antes de eu iniciar aqui, eu gostaria de falar que tanto o Spread como o REST Operator, eles podem ser utilizados tanto em arrays e em objetos. Eu utilizei objetos aqui porque na minha opinião, é mais fácil de explicar, beleza? Então eu criei um objeto aqui chamado user, que tem um nome, uma idade e um array de bandas favoritas, beleza? Então eu vou começar pelo REST Operator, que como vocês podem até perceber pelo nome, ele pega o resto de umas propriedades do objeto. Eu vou fazer um exemplo aqui, que vai ficar bem mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou criar uma constante aqui. Na verdade, eu vou desestruturar esse nosso objeto aqui, beleza? Então, se a gente vier aqui dentro das nossas chaves, a gente já vai ter as propriedades name, age e favorite bands, certo? Então, vamos supor que eu quero que a nossa chave nome seja isolada em uma constante name, como está aqui, certo? Só que eu quero que todos os restos das propriedades do nosso objeto de user seja alocado em uma outra variável que a gente vai nomear aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, depois do name aqui, aí sim a gente vai utilizar aqui, né, os famosos 3 pontinhos. E aqui vai ser o nome da nossa variável que vai contemplar o resto do nosso objeto, que no caso seria age e favorite bands. No caso eu vou nomear aqui, vou aportuguesar mesmo, vou chamar de meu resto, certo? Muita gente usa só o rest, às vezes as pessoas acham que é obrigatório colocar só o rest assim, mas não, tá? Isso aqui é o nome de uma variável, a gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente desestruturou aqui o nosso objeto user, a gente criou, né, alocou uma constante chamada name, que vai receber esse valor aqui, e a gente alocou uma constante chamada meu resto, onde vai ser alocada um outro objeto com as propriedades age e favorite bands. Então, se a gente vier aqui, dar um console.log, dá um console.log no name e um console.log no meu resto. Vamos salvar aqui. Então a gente percebe que funcionou realmente da maneira que eu expliquei para vocês. A nossa variável constante name, né, está com um valor diagonal, como esperado. Porém, o meu resto foi atribuído as propriedades age e a propriedade favor bands. Então, essa, ao meu ver, é a principal funcionalidade do REST Operator. E lembrando, por exemplo, se eu não quero mais a age, por exemplo, no meu resto, é só eu declarar ela aqui do lado de fora. Eu declarando aqui do lado de fora, ela vai ser atribuída a uma constante age também. Vou dar um console log aqui no age. E agora a nossa constante meu resto vai receber somente favorite bands. Vamos salvar aqui. E perfeito, olha, ele printou o nome, printou o age e printou o nosso resto agora só com a propriedade favorite bands. Então, essa é a principal funcionalidade do REST Operator.
que eu uso no meu dia a dia. Também conheço uma outra funcionalidade aqui do REST Operator. Deixa eu passar aqui para vocês também, que é bem interessante conhecer, mas confesso que eu não uso tanto no meu dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Imagine que a gente tem uma função, certo? Uma function que soma dois valores. Eu vou chamar de x e y, certo? E eles vão retornar o valor de x mais y. Beleza. Vamos dar um console log nessa soma. Vamos passar 5 e 7, por exemplo. E vamos chamar o nosso node index.js. Beleza, a nossa função funcionou normalmente, como ela deveria realmente funcionar, certo? E para eu explicar a outra funcionalidade do REST Operator, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Imagina que a gente tem agora não só dois parâmetros, a gente tem 3, 4, 5, 6, sei lá, 10 parâmetros nessa função. Então, imagine, aqui a gente vai passando alguns parâmetros, certo? E conforme a gente vai passando, a gente também tem que adicionar ele aqui na soma. Imagine o quão trabalhoso fica, certo? E o quanto feio fica o nosso código, né? Tudo sujo desse jeito aqui não é legal. É até um anti-pattern. Então, essa nova maneira de usar o REST Operator veio justamente para solucionar esse tipo de problema. Então agora, eu vou apagar esse console log nosso. E dentro do parâmetro da nossa função, eu vou chamar o REST Operator e eu vou nomear ele de parâmetros, certo? E aqui eu não vou retornar nada não, eu só vou dar um console.log no parâmetros para a gente ver o que está retornando desse parâmetro, certo? Vou chamar a nossa variável soma. E aqui, perceba que ele é do tipo n, um array de n. Então eu posso passar aqui, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, quantos parâmetros eu quiser aqui, beleza? Vamos salvar e vamos ver aqui no nosso node.index.js. Perceba o que ele retornou. Os parâmetros que a gente passou aqui na nossa função soma foram colocados todos dentro de um array. Ou seja, o primeiro que foi 4, colocou array, vírgula, enfim. Se a gente tivesse 10 parâmetros aqui, 5, 50, 1000, ele ia fazer um array com todos esses valores, certo? E o que isso aqui significa para a gente? Significa que como o parâmetros ele é um array, a gente tem acesso a todas as nossas funcionalidades de manipulação de array. Filter, map, reduce, find, enfim, um monte. Então, como o intuito aqui da nossa função é fazer uma soma, a gente poderia muito bem dar um return, vou pegar o parâmetro, e a gente dá o nosso famoso reduce nele, para a gente sempre somar o nosso valor que a gente está iterando ali no momento no nosso acumulador. Então vamos fazer aqui, ó, vamos pegar a nossa variável que é acumulador, vamos pegar aqui o que a gente está iterando agora. O segundo parâmetro é o valor inicial do nosso acumulador. E aqui dentro da nossa função, a gente retorna o acumulador, vai receber acumulador mais parâmetro. Isso faz com que, na primeira iteração, o acumulador é 0. 0 vai receber 0 mais 4, o acumulador vai ser 4, certo? No próxima vez, o acumulador já é 4. Então, ele vai somar 4, vai ser 4 mais 5. Enfim, aí ele vai ser 9. E assim por diante. Com isso, a gente deixa a nossa função soma totalmente dinâmica. Então, perceba agora que se a gente der um console.log aqui na nossa função aqui de baixo, vamos salvar, vamos limpar aqui. Perceba que ele retornou para a gente 320. E olha como a nossa função ficou bem mais formosa, bem mais enxuta, com muito menos código, muito mais fácil de dar manutenção, certo? Então, se eu viesse aqui e colocasse 1000, 50, quantos parâmetros eu quisesse aqui, ele ia somar para a gente, ó. Então, essa é uma outra funcionalidade, igual eu falei para vocês, do REST Operator,
que eu não utilizo tanto, mas é bom estar aí no radar de conhecimento de vocês, beleza? Então vamos encerrar com o REST por aqui e vamos falar um pouquinho sobre o Spread Operator. Esse sim eu utilizo bastante no meu dia aí, principalmente como desenvolvedor React, para a gente manipular os estados aí, né? Só um minutinho, telefone. Então, galera, vamos falar agora sobre o Spread Operator, certo? Para eu mostrar o Spread Operator, imagine que a gente tem um objeto, que é esse que está em tela, por exemplo, e a gente precisa criar um outro objeto a partir desse. Então, é isso que o Spread Operator faz e que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, eu vou criar uma constante aqui que vai chamar user2. Pode ser user2, por exemplo. E aqui eu quero o seguinte. Eu quero pegar todas as propriedades do primeiro objeto e quero adicionar algumas outras nesse objeto atual. Então, como é que a gente faz? A gente usa novamente os 3 pontinhos no objeto anterior, certo? E, por exemplo, se eu quero adicionar uma nova propriedade, pode ser, por exemplo, profession, certo? Eu crio uma nova propriedade profession aqui e vai ser developer, certo? Vamos salvar aqui. Se eu der um console log no user2, vamos limpar aqui, perceba que ele pegou todas as propriedades que tinha no primeiro objeto e criou uma nova propriedade chamada profession. Aqui, no caso, é developer. Então, isso aqui é muito poderoso. Perdão. Novamente, pensando lá no React, né? Imagine que você tem um estado, né, dentro de um objeto e você precisa alterar somente uma propriedade daquele estado. A gente faz justamente dessa maneira aqui. E o que a gente pode fazer aqui também? Vamos supor que agora nesse user2 eu quero trocar a idade. Eu não quero mais que a idade seja 27, eu quero que ela seja 18. Então, a gente tem esse poder também. Além de criar novas propriedades, a gente pode alterar propriedades já existentes. Vamos limpar aqui novamente, vamos dar um node.index.js. O que aconteceu? Manteve, né, o nosso objeto, adicionou a nossa profession e alterou a nossa age aqui para 18. Então, esse é o poder do Spread Operator. E eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham aprendido algo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, que eu vou ficar muito feliz em respondê-los. Fechou, galera? No mais é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.